Fala pessoal, vou mostrar o sistema Quant funcionando para vocês, tá? O nosso sistema Quant Pro Green, meta no bolso, que nem eu falo. E por que meta no bolso? Porque ele nos mostra, né, pontos de extremidades do dólar, tanto pontos de compra quanto pontos de venda, baseado, né, nos dados históricos e nos dados que a gente alimenta o nosso sistema. Então aqui a gente vai ter o volume financeiro que são negociados, a gente vai ter alvos de PTAX, a gente vai ter a volatilidade da taxa cambial, a gente vai ter possíveis pontos de reversão, a gente vai ter os juros, a gente vai ter o saldo de agressão do dólar cheio e do dólar mini, tá? Para quem opera índice também a gente tem os dados dia, a gente tem os dados de 5 minutos, a gente tem possíveis pontos de compra, a gente tem possíveis pontos de venda, a gente tem reversão. Tudo isso a gente tem aqui no nosso sistema. Beleza, galera? O que eu quero mostrar para vocês são algumas abas aí que a gente tem, tá? Dados históricos, e com esses dados o sistema puxa tudo o que se passou e nos dá esses possíveis pontos para a gente estar operando. O sistema ele nos dá um norte, né, para que a gente tenha uma segurança na hora da gente estar operando. Claro que a gente sempre tem que ter a visão macro do mercado, né? Só porque chegou num possível ponto de compra ou num possível ponto de venda que a gente vai estar comprando ou que a gente vai estar vendendo. A gente sempre tem que entender o cenário macro, não é só porque os juros estão para cima que o dólar vai subir, ou se os juros estão para baixo que o dólar vai cair ou vice-versa. Beleza, galera? Então, quero mostrar alguns dados aqui que o sistema tem, tá? Dados históricos, possíveis alvos de compra, né? Possíveis máximas que o mercado pode estar chegando, possíveis mínimas que o mercado pode estar chegando, desvios, padrões, volatilidade, rende diário dos últimos 15, dos últimos 30, dos últimos 45. A gente tem a curva de juros internas, tá, do dólar, tá, como o dólar está se comportando perante aos juros. Aqui nos dados do dólar é onde a gente vai ter os pontos, tá, que a gente vai estar operando aqui na nossa tela operacional, tá, na nossa capa operacional, que seriam os pontos de reversão. O VTC, tá, ele puxa da onde? Ele puxa da variação, tá, como vocês podem ver. Ele puxa os dados aqui, ó, do fechamento do dia anterior e nos dá previsões, né, para os próximos dias, né? Por exemplo, hoje quando o mercado fechar, eu venho e alimento esses dados aqui, né, dados do dólar, e com base nisso ele vai estar nos puxando a volatilidade do próximo dia com base nos dados de 5 minutos e depois que sai a nossa prévia da PTAX. Aqui eu vou ter os dados da PTAX, esses dados aqui ele puxa diretamente do TRID e do Profit, tá? Ele puxa de forma automaticamente, né? A partir das 10 horas, 10h15 ali, 10h10, que saem as prévias da PTAX. Eu vou ter a curva de Gauss, que é um cálculo macroeconômico, tá? Que eu aprendi aí com o professor. Então aqui, ó, números de dias, fechamentos, né, as variações, né, a frequência de pontos que ele mexeu para cima ou para baixo, os desvios padrão de porcentagem. Então a gente tem muitos dados que nos ajudam, né, para quem opera mais macro, vamos dizer assim, o dólar. Tá? Isso aqui é o dado histórico. E aqui eu tenho a curva de Gauss também dos 5 minutos, que ele vai puxando com base lá nos 5 minutos. Como vocês podem ver aqui eu tenho os desvios padrão, né, o fechamento, para onde ele pode estar mostrando pontos de compra e pontos de vendas. Ó. Observem aqui que no fechamento dos 5 minutos eu tenho desvio padrão na região do 47, do 45 e do 43. Olhando aqui no sistema, no gráfico de pontos, percebam que eu tenho um ponto de compra aqui no 41 e aqui no 47 para cima dessa região do 54, ele daria uma continuação de movimento. Tá? Pontos importantes também aqui que vocês podem estar olhando, tá? Junto à nossa capa operacional,
são exatamente esses pontos, ó. Alvos de venda, né, no VTC, da volatilidade da taxa cambial, pontos de reversão no 45, no 56, no 66 e no 77. O que a gente vai estar olhando? Que a gente tem esses mesmos pontos, baseado no que? Baseado no que se sucedeu no mercado. Então, ele faz essa soma e nos mostra aqui no sistema ProGreen. Beleza, galera? Antes que vocês me perguntem, essas marcações eu faço de forma automática no meu gráfico. Beleza? Eu estou estudando uma forma de fazer um indicador onde a gente vai inserir essas marcações no Profit e ele vai puxar de forma automática e vai nos dar os gatilhos de extremidades, tanto de compra quanto os de venda também. Beleza? Então, fazer um vídeo bem curto, mostrar o sistema rodando aí um pouquinho, né? Como eu tenho duas telas aqui, eu estou gravando, né? Eu não consigo estar compartilhando. E aqui, por exemplo, eu tenho os meus indicadores, né? Eu tenho, por exemplo, aqui, deixa eu escrever para vocês. Cadê aqui meu bloco de notas? Para vocês entenderem, tá? Hoje eu trabalho com 3 books de oferta, 3 books, um book que é o book de região, é o book de defesa, tanto de compra quanto de venda, que é esse meu primeiro book aqui, onde eu vejo as regiões. Como eu interpreto esse book? Esse book aqui, ele fica em amarelo em todas as regiões que eu tenho lotes acima de 40, tá? Então, esse primeiro book aqui é o book de defesa. Então, se eu vejo que o mercado ele está subindo, tá? Eu vou ver, por exemplo, aonde eu tenho mais defesa de venda. Por exemplo, eu vou ter defesa de venda no 53, vou ter aqui no 56, vou ter no 60 e depois vou ter lá no 67, tá? Com base nisso, eu vou ver o que está se passando no mercado. Ó, observem que o mercado, ó, ele está lateralizando. Tá? Então, ele está, por exemplo, aqui, ó, se eu pegar um ponto de extremidade, ó, eu tenho um possível ponto de inversão de fluxo quando o mercado ficar para cima dessa região do 47 e ganhar essa região do 54. Então, atenção no meu movimento. Então, marco dessa forma para que fique uma forma mais visível. Observe que quando ele vai para a região do 57, eu também tenho essa região de ponto de atenção. Então, ó, eu vou sempre observar o que está acontecendo. Por quê? Porque aqui, ó, ele começa a formar esse padrão. E esse padrão, ele lateraliza, vamos dizer assim, num caixote. Quando ele perde essa região aqui, que é essa região do 54, vem para baixo do 52, ó, o que acontece? Opa! Ele dá uma continuação de movimento. Então, quando ele sai desse padrão aqui, desses candles aqui, vamos dizer assim, ó, dessas extremidades, eu sei que ele vai dar uma continuação de movimento. Então, eu observo no meu book, tá? Para ver até onde que eu tenho defesa. Então, por exemplo, se eu quero pegar uma venda, eu vou pegar uma venda na extremidade. Onde é que seria a minha extremidade? Seria na região do 57, na região ali do 60. E observem aqui que o mercado, ó, ele tem essas regiões. Ó. Ele tem a região do 54, tem a região do 60 até o 64. Então, como ele está lateralizado, eu não vou fazer nada. Beleza? Cadê aqui meu bloco de notas? Aqui. Depois, o que eu vou ter? Eu vou ter 2 times em trades. Tá? Os outros 2 books aqui, só para complementar. Outro book aqui, que é esse book aqui de baixo. Tá? É um book filtrado com lotes acima de 20, tá? Que é para eu ver onde tem mais intenção de compra e mais intenção de venda, quem está querendo chamar preço e para qual região. Por exemplo, observem que o Bradesco ele quer comprar 30 lotes aqui na região do 48, a Necton quer comprar 20 lotes na região do 47, a XP quer vender 25 lotes lá no 52,5, o Bradesco quer vender no 53, então observe que o Bradesco está fazendo as duas partes,
né? Então, se o mercado ele é mais comprador, tendencialmente ele tem que buscar lote no 52 até a região dos 55, tá? Que é onde aqui os caras estão defendendo posição, ganhando essa região dos 55, como a gente já tem essas barras de volume, o mercado daria uma continuação. Então, se eu tenho um ponto aqui de compra no 57, compraria aqui 57, 58, vamos dizer assim, ó. Deixa eu só botar aqui para pregoar. Estaria comprando aqui nessas regiões, ó, 40, 49. O que está na minha conta da Floyd Opera em mesa. Tá? Como a minha conta já foi bloqueada, provavelmente eu não consiga colocar ordens. Tá? Porque ele tem um limitador. Eu boto uma configuração, vou mostrar aqui, eu estou fazendo ao vivo mesmo para vocês. Então, que é o meu gerenciamento de risco. Ó. Que quando bate R$ 280 de perca, ou quando eu faço mais de 4 operações, ele me bloqueia. Se eu tomo 3 stops, ele me bloqueia também. Então, esse é um gerenciamento de risco que eu utilizo. Então, mesmo que eu esteja no gain e faça 4 operações, ele me bloqueia de forma automática, tá? Independente do valor. Se eu tomo um stop de R$ 280, ele me bloqueia também. Então, o vídeo vai ficar meio confuso. Observem aqui que o mercado está subindo, começa a entrar comprador aqui no 250, no 245. E o nosso fluxo aqui nos 5 minutos, ó, ele fica positivo. Beleza, galera? O que mais que eu quero mostrar para vocês? Aqui eu tenho outro book também, que é um book filtrado, com lotes acima de 40. Tá? Esses são os 3 books que eu utilizo. Utilizo dois times, aqui. Esse primeiro times aqui, tá, galera? Eu uso filtrado com lotes acima de 40, que é onde começa a aparecer os amarelinhos aqui, tá? Acima de 40. E o outro times filtrado acima de 15. Por que acima de 15, Léo? Porque eu elimino o fluxo robótico de 5 e 10, tá? Então, quando eu começo a aparecer aqui, ó, eu vejo que os caras estão chamando o preço, tá? Para levar ao mercado, ó. Então, por exemplo, comprei 49, 57, perdão, 49, 46, 47, onde é que eu vou estopar? Abaixo da região do 44, abaixo das minhas barrinhas de volume, tá? Utilizo 2 volumes, tá? Volumes, um cheio que eu vou mudando, que varia em 10, 15 e 30 minutos, beleza? Um do mini que varia em mesma coisa, eu boto geralmente 10M, 15M e 30M. Às vezes utilizo também o de 60 minutos, tá, galera? E o Superdom, tá? Que é a mesma coisa que ele me mostra os amarelinhos quando é lotes acima de 50, tá? Então, perdão, 25 e 50, tá? Que daí eu consigo identificar. Por quê? Porque eu tenho uma estratégia, tá? Que quando o mercado é comprador ou vendedor, ele geralmente bate esses lotes de 25 ou 50. Então, se o mercado é comprador, ele precisa buscar lote, ele vai tomando essas regiões onde eu tenho lotes de 25 e 50. Então, por exemplo, o mercado está aqui no 52, se ele precisa lote, ele vai ir pelo menos até esse 57, tá, galera? Pelo menos até os 57, que coincidentemente faz confluência, tá, aqui com o meu book, que é onde os caras estão colocando mais defesa, ó, entre os 54, 57 e 60, tá? Ó.
que é onde tem essas regiões de volume, que se a gente botar no 60 minutos, ó, já tá, perdão, vamos ver no 30, ó, onde os caras estão botando o preço, 120 minutos, que seria 2 horas, ó, é aqui. Então o mercado pode ser que ele venha buscar até essa região aqui do 57, depois entre fluxo de venda, tá, e o mercado volte. Tá sempre tentando interpretar o que está se passando no contexto geral do mercado. E aqui a gente vai ter, ó, pontos de reversão do dólar lá no 56, pontos de alvos de venda aqui no 52, depois lá no 65 e alvos de PETAC 51, 67, tá? Então a gente vai sempre olhando aí o que está acontecendo, interpretando e tentando minimizar os nossos riscos e maximizar os nossos ganhos. Tá, galera? O Times aqui. Cadê aqui o meu? O que mais que eu quero passar para vocês aqui? Ranking das corretoras. Tem 2 rankings, tá? 2 rankings. Um comprado, um vendido, dólar cheio. E aqui eu utilizo um gráfico de pontos, que pode ser 8 pontos, 7 pontos e 6 pontos. Para quem não sabe, pontos. O gráfico de pontos, tá? Cada candle aí que ele forma, no de 8 pontos é 4 pontos para baixo. Ó. Opa, esse profit aqui tá meio bugado. 4 pontos para baixo ou para cima. Então, a mesma coisa aqui, ó, 4 pontos para baixo, 4 pontos para cima. Então, ele tem padrões. Ele está num 8 pontos, vou botar aqui num 7P. Ó. Ó, ele vai variar de 3 em 3 pontos, mais ou menos, tá? 3 pontos e meio, alguma coisa assim. Tá? Isso nos dá o quê? Nos dá um stop e risco-retorno favorável. 6 pontos, tá? E assim ele vai indo. Ó. 3 pontos e meio, por aí. Tá, galera? E essas minhas marcações aí eu vou fazendo conforme eu vejo que o mercado ele vai lateralizando. Percebam aqui que no 6P, ó, ele forma esses padrões aqui, ó. 4 candles, 5 candles, 3 candles. E quando ele rompe, tá? Esse movimento geralmente aqui no segundo candle, ó. Que droga. Ó, quando ele rompe aqui esse segundo candle, ó, ele dá uns 6 pontos para cima. Quando ele rompe aqui, ó, o segundo candle, ó, 7 pontos para baixo. Pegou aqui o movimento, viu que ele saiu dessa lateralização, te deu a confirmação, ó, quantos pontos aqui ele caiu, 12 pontos. Tá. Lateralizou aqui de novo, perdeu o segundo candle, ó, 6 pontos. Mesma coisa no 8P, ó. Não. Formou aqui a região de... Poxa vida. Ó, formou esse padrão aqui, esse quadrado, tá? Cadê aqui? O botão. Aqui. Ó. Esse daqui é o padrão que eu costumo dizer, tá? Isso aqui é muito técnico, tá, galera? Uma coisa que eu uso muito é muito técnico. Cor do preenchimento aqui, pode ser rosa. Ó. Então ele formou esse padrão, ó. Extremidades, tá? Ó. Pegou aqui, tá? Ó. Ó, perdeu esse segundo candle aqui, faz a lateralização, ó, 10 pontos para baixo. Mesma coisa aqui, ó, perdeu o segundo candle aqui, ó, 6 pontos para baixo. Ó. Tá formando aqui novamente um padrão. Se ele ficar verde aqui e ganhar, 8 pontos para cima, tá? Mesma coisa aqui. E aqui embaixo, ó, percebam aqui que ele fez esse padrão aqui, ó. Opa, deixa eu dar um Ctrl C, Ctrl V aqui. Opa.
Ó, fez esse padrão aqui de 3, tá? Ganhou o segundo candle aqui, galera, ó. Ganhou o segundo candle, compraria aqui, deu 20 pontos para cima, ó. Mesma coisa aqui, vamos pegar os dias anteriores aqui. Não. Ó. Fez o padrão aqui de lateralização. Ó, lateralizou aqui. Ó. Fez a projeção, ó. Mesma coisa aqui embaixo, ó. Fez 1, 2, 3, 4, 5, 6 candles, não importa, ó. Fez mais de 3 a 4 candles. Espera formar o segundo candle aqui, ó. Formou o segundo candle. 10 pontos para cima. Fez aqui o segundo candle, ó, ele veio, lateralizou, caiu, voltou um pouquinho. Deu o segundo candle, lateralizou de novo. Lateralizou de novo. 10 pontos para cima. Ó. Lateralizou 2, rompeu o segundo candle, 15 pontos para cima. Tá? Então, quando ele começar a lateralizar, vocês têm que tomar cuidado, atenção, porque daí vai ter possível gatilho de tomada de decisão, e sempre nas extremidades. Beleza, galera? Isso é um pouquinho aí do que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí no vídeo se vocês gostaram, se vocês têm interesse em entender um pouquinho mais do sistema, de entender um pouquinho mais do operacional. Meu WhatsApp está aqui embaixo, podem me chamar. Feito! Valeu!